Olá, um bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você vai estar vendo, assistindo esse vídeo, essa live especial que eu estou colocando hoje. Hoje é dia 17 de setembro de 2025 e hoje pela manhã tivemos uma reflexão na presença do Senhor e de forma especial ele trouxe uma palavra especial para mim e para nós aqui que estávamos buscando ao Senhor no dia de hoje e dessa ocasião, essa palavra que veio em nossa direção não veio sem um alvo específico, sem uma função especial e me obrigou a gravar esse vídeo de forma toda especial nesse dia 17 de setembro. Nós estamos às vésperas da festa das trombetas, é bom se lembrar, né? A festa das trombetas é o momento em que se comemora o Ano Novo de Israel, o Ano Novo judaico, que é do calendário judaico. Então é o primeiro dia do ano judaico, né, do calendário judaico, e é o relógio, né, de Deus, né? É como Deus oficialmente observa o tempo da humanidade e das coisas, do mundo, da criação, é através do relógio que ele mesmo criou, né? E o calendário que ele deu ao povo de Israel, que é o seu povo. A gente está vendo tudo que está acontecendo em Israel. Acabou de recentemente invadir com tanques a faixa de Gaza e o primeiro-ministro Netanyahu deu uma declaração muito importante e muito apropriada para esse movimento, para esse momento. Ele disse que Israel deve se preparar para fazer tudo sozinho, né? E para encarar as consequências desta ação sozinho. Bom, a palavra de Deus diz que nos últimos dias Israel seria como um cálice de tontear, né, as nações, que todos odiariam a Israel e todos que se chamassem pelo nome de Deus seriam perseguidos, né, nesse tempo. Esse tempo começou, né? A lua de sangue no dia 7 de setembro mostrou que foi como se fosse um marco, né, de algo maior que fosse acontecer, e vimos logo depois disso vários eventos que ocorreram e aconteceram que comprovam que verdadeiramente um tempo diferente começou com aquela lua de sangue do dia 7 de setembro. As coisas já estavam complexas e complicadas, mas parece que um clima de hostilidade, de violência, né, começou de forma muito mais intensa a partir desse evento, desse dia e dessa lua de sangue. E vimos aí várias coisas acontecendo. Eu quero citar só algumas, como o assassinato de Charlie Kirk lá nos Estados Unidos, que teve uma repercussão tremenda, ainda está ocorrendo, e também, né, do que está acontecendo, por exemplo, no Nepal, na França, na Inglaterra, né, e uma revolução aconteceu no Nepal, né, um governo caiu, comunista, né, aos pés de jovens viris e cheio de galhardia que foram para as ruas e queimaram o parlamento, queimaram o Supremo Tribunal de Justiça deles e colocaram os políticos corruptos para fora do poder. E o exército apoiou essa revolução. A gente não pode chamar de golpe porque não foi o golpe. Golpe é quando um regime se levanta contra a vontade do povo. Quando o povo se levanta e coloca em ordem as coisas, não é um golpe, mas é exatamente a maior expressão da vontade popular, que é o princípio da democracia e do Estado democrático de direito. O povo tem o poder
e o povo exerce o seu poder diretamente. Isso não é um golpe, mas é uma revolução popular. É o povo quem manda no seu país e não políticos corruptos. E o Nepal foi um movimento que expressou exatamente isso, a vontade popular e o estabelecimento do Estado democrático de direito pela vontade da maioria da população, de forma direta. Foi o que aconteceu. E é um momento muito especial para que isso ocorra. Né? Estamos vendo em várias partes do mundo muitos conflitos, muita opressão, muita perseguição, e isso ter acontecido logo depois da lua de sangue é um grande sinal na terra acerca do que está acontecendo e o que está por acontecer. Também a justiça de Deus varrerá a terra. Já começou, né? E a gente precisa discernir isso de forma especial. Hoje, dia 17, vamos ter aí, no dia 21, mais um eclipse, dessa vez do Sol acontecendo. E a gente sabe que quando ocorre um eclipse lunar, isso é um sinal forte de violência e guerra para Israel. E quando vem um eclipse do Sol, a mensagem é para as nações, para os gentios também, da mesma forma, de guerra, de violência ou de algo nesse sentido acontecendo. Então, temos nesse mês de setembro os dois acontecendo, e após a lua de sangue vemos várias coisas que aconteceram em termos de hostilidade, violência e guerra. E agora, no dia 21, nós vamos ver o que isso vai acrescentar na conjuntura do mundo inteiro, né? E vamos logo saber essa diferença. Bom, estamos fazendo apenas a introdução, temos muita coisa para falar. Você está vendo aí a notícia que está aqui no Instagram, né? No meu Instagram, aqui e ali o Instagram. Essa postagem é do senador e também pastor Magno Malta, senador e pastor evangélico, e ele está postando aqui que Bolsonaro deixa o hospital, mas segue precisando das nossas orações, das nossas orações. E eu quero falar algo a respeito não só disso, né, da postagem do Magno Malta, mas como também o que está acontecendo agora mesmo com o ex-presidente Jair Bolsonaro e uma palavra de Deus acerca disso tudo. Então eu quero aqui colocar que já mandei uma mensagem aqui para o pastor Magno Malta a respeito disso. Está aqui e eu vou ler para você, e depois eu vou trazer uma palavra que vai embasar esse meu posicionamento aqui nesta interação com o pastor Magno Malta acerca do Bolsonaro e acerca do nosso país e do estado em que nos encontramos, na verdade, nesse dia 17 de setembro de 2025. Aqui eu estou dizendo: pastor Magno, a palavra que deve ser considerada é arrependei-vos e sabei que Jesus é Deus. Ninguém salvará o Brasil senão o Senhor Jesus. Ele foi quem morreu e deu a sua vida e o seu sangue para que todo aquele que nele crê seja salvo. Bolsonaro está tomando para si o que não lhe pertence. Ele não é o salvador do Brasil e não precisa morrer para salvar o Brasil. Ele é quem tem que se render a Jesus Cristo e honrar o seu sacrifício na cruz do Calvário por ele e pelo Brasil, e não ser ele próprio o sacrifício para a salvação do Brasil. O sacrifício dele não pode salvar o Brasil de nada.
Ele deve acordar e não consentir com esse engano que o diabo está levando ele a acreditar e a se comportar da forma equivocada. Saia deste engano e viva Bolsonaro. Resplandeça a glória de Jesus Cristo em sua vida, em nome de Jesus. E aí sim, o Brasil terá salvação. E eu quero explicar aqui essa palavra que eu coloquei aqui, né, para o pastor Magno Malta, para o Bolsonaro e para a igreja, né, a igreja de Cristo na terra. Deixa eu estar abrindo aqui, então, a palavra, e eu quero estar compartilhando com vocês, né, exatamente o que Deus trouxe ao nosso coração nesse dia. Em Ezequiel 33, nós vamos ver aqui uma palavra na Bíblia que fala sobre o ofício do verdadeiro profeta do Senhor. Fala também da mensagem que esse profeta traz e da justiça de Deus com a sua mensagem e com as coisas que ele faz através deste profeta e dessa profecia e das coisas que acontecem. Há uma relação entre as coisas que ocorrem com um país, com uma nação, com uma cidade, com um reino, e a palavra de Deus e os desejos que o Senhor tem para aquele lugar, para aquela cidade ou para aquela nação. E o profeta é quem dá a liga em todas essas questões, né? O profeta é quem liga o tico com o teco. O profeta é quem liga a causa ao efeito e que dá a possibilidade que haja de fato a conversão de um povo, de uma nação ou de alguém. Então a palavra do profeta, a mensagem que o profeta traz é de suma importância que seja entendida ou discernida da forma correta, porque o profeta é aquele que escuta da parte de Deus o que ele quer falar com o povo e quem é o responsável por anunciar esta palavra ao povo para que ele possa se salvar, ok? Então o profeta, ele não tem que agradar ninguém, ele não tem que agradar aquele que ouve a mensagem, ele tem que agradar aquele que o enviou para que falasse aquela mensagem, ok? Esse é o ofício verdadeiro do profeta, não é ficar adivinhando coisas para agradar as pessoas, mas é ser fiel em falar aquilo que Deus falou para que ele falasse, para que o povo possa ter uma chance de salvação. E isso acontece não só em relação a pessoas, mas também a cidades e a nações. Eu quero ler aqui o que diz a palavra de Deus em Ezequiel 33, que é o lugar aonde ensina exatamente o que é o ofício do profeta e como ele deve proceder e o que acontece quando as pessoas ouvem ou deixam de ouvir a mensagem do profeta, ok? Ezequiel 33, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Recebi nova mensagem do Senhor. Ele me disse: Filho do homem, diga o seguinte ao seu povo: quando eu trouxer a guerra contra um país e os seus moradores escolherem um homem para servir de vigia, se, ao ver o avanço do inimigo, ele der o sinal de alarme, avisando o povo, quem ouvir o sinal e não der importância, será responsável pela sua própria morte, se for morto pelo inimigo. Ele ouviu o sinal de perigo e não procurou se esconder.
ele mesmo será responsável pela sua morte. Quem ouve o sinal de perigo e toma as providências necessárias, salva a sua vida. Mas se o vigia vê o inimigo se aproximando e não dá o sinal de perigo, ele será responsável se o inimigo tirar a vida de alguma pessoa. Essa pessoa ainda será culpada de seus pecados, mas eu cobrarei o preço de sua vida do vigia, que não deu o sinal de perigo. O mesmo acontece com você, filho do homem. Eu o coloquei como vigia para o povo de Israel. Você ouvirá as minhas palavras e dará o aviso ao meu povo. Quando eu disser ao perverso, pecador, você está condenado, se você não lhe der o aviso, ele morrerá com a culpa dos seus pecados, mas eu pedirei contas a você pelo preço da vida desse homem pecador. Mas se você avisar o pecador e lhe disser para se arrepender de seus pecados, e ele não der a importância, ele morrerá com a culpa de seus pecados, mas você não será responsável por isso. Por isso, Ezequiel, diga o seguinte ao povo de Israel: vocês andam dizendo, nossos pecados pesam como chumbo sobre nós. Assim não podemos viver. Mas Deus lhes diz, vocês podem ter absoluta certeza de que eu não fico contente quando o pecador morre com a culpa de seus pecados. Minha maior alegria é ver o pecador se arrepender, deixar seu mau caminho e viver. Por isso, israelitas, arrependam-se, abandone os seus maus caminhos. Para que morrer sem razão, israelitas? Diga aos israelitas, as boas obras que uma pessoa fez no passado não podem impedir que ela seja castigada por seus pecados. Por outro lado, o pecador que se arrepende de seus maus caminhos não será castigado pelos seus antigos pecados. O justo não escapará do castigo se deixar a justiça e se entregar ao pecado. Eu já disse que o justo viverá, mas se alguém confiar em sua própria justiça e se entregar ao pecado, eu deixarei de lado sua antiga justiça e ele será condenado pelo seu pecado. Sem dúvida alguma, ele morrerá. E quando eu disser, o perverso morrerá, se ele se arrepender de seu pecado e começar a praticar o que é certo e justo, devolvendo os objetos dados como garantia de pagamento de dívida, obedecendo os meus mandamentos e deixando de lado a desobediência, ele viverá, sem dúvida alguma, não será condenado à morte. Eu não levarei em conta nenhum de seus antigos pecados. Ele praticou o que é certo, praticou a justiça, viverá sem dúvida alguma. Apesar disso, Ezequiel, os israelitas andam dizendo: o Senhor não está sendo justo em seu julgamento. Mas a triste verdade é que eles são injustos, são eles os errados. Mais uma vez, eu afirmo, se um homem justo se entregar ao pecado, será castigado com morte. Se um homem pecador se arrepender de seus pecados e começar a praticar a justiça e fazer o que é certo, receberá a vida. Mas vocês continuam dizendo: o Senhor não está sendo justo. Apesar disso, israelitas, eu julgarei cada um de vocês conforme as suas ações. Meu Deus do céu, o que quer dizer isso? O que está sendo dito aqui, pastor? Bom, eu quero dizer a vocês que hoje, nessa manhã, nós refletimos acerca dessa palavra. E depois de refletir acerca dessa palavra, fomos orar. E oramos também pelo Brasil e pelas circunstâncias que estão hoje sobre o Brasil.
o que está acontecendo com o Brasil hoje e o que está acontecendo também com Bolsonaro hoje. E mediante a essa palavra, o Senhor, nosso Deus, nos deu essa palavra para ser ministrada, não só ao Bolsonaro, mas ao Brasil inteiro. E hoje a gente pode olhar e ver o que está acontecendo com Bolsonaro e nos entristecer, ver uma injustiça talvez sendo feita sobre ele que não mereceria talvez tão grande castigo. Mas veja só que há indícios de que o próprio Bolsonaro tem se colocado como um tipo de sacrifício, né, para, de repente, pagar um preço pelo Brasil, vamos dizer assim, se apresentando como um tipo de sacrifício, se entregando ao sacrifício, acreditando que pode pagar um preço pelo pecado do Brasil, que pode ser ele um sacrifício, e ele se entregar em sacrifício pode fazer algum bem ao Brasil, libertando o Brasil do comunismo, da ameaça comunista, né? De vir todo esse grande mal comunista sobre o Brasil, que na verdade já tem o assolado. O Brasil já está sendo assolado pelo comunismo há muitos anos. Ao longo de todos esses anos, o Brasil tem sido uma vítima da sanha comunista, da revolução comunista que vem crescendo a cada ponto, a cada momento. E nós temos que lembrar que foi Deus quem levantou, né, não só o Bolsonaro, mas em primeiro lugar o professor Olavo de Carvalho. E não só o professor Olavo de Carvalho foi importantíssimo para que todos pudessem ver de forma mais clara o que estava acontecendo no Brasil, como depois o Senhor também, Deus Todo-Poderoso, levantou o próprio Bolsonaro e deu ao Bolsonaro o privilégio de ser como um tipo, né, de salvação para o Brasil, mas foi Deus quem o levantou, Deus quem o enviou. A grande questão é que, então, por que está acontecendo tudo o que está acontecendo? Por que, de repente, Deus se desagradou e fez com que a situação do Brasil fosse essa que estamos vivendo hoje, e aquele a quem Deus levantou está numa situação tão deprimente e vergonhosa como essa? E algumas coisas devem ser ditas para que todos tenham a compreensão do que está acontecendo. Em primeiro lugar, é preciso ressaltar que quem levantou Olavo de Carvalho, quem levantou Bolsonaro e toda essa geração que se apresentou como uma liderança conservadora ou um movimento conservador, né, e entre aspas de direita, né, foi o próprio Deus, e que não tem nada a ver com esquerda nem com direita, mas sim com os valores conservadores que são baseados na palavra de Deus e na Bíblia, ok? Agora, esse papo de esquerda e direita, isso não tem nada a ver com Deus. Os valores, sim. E aqueles que se levantaram a favor dos valores que Deus revela como sendo preciosos na sua palavra, esses foram levantados por Deus para fazer o que tinha que ser feito para a nação. Mas então por que aconteceu essa desgraça? E hoje estamos vendo o que estamos vendo. Porque o presidente Bolsonaro não se converteu ao Senhor como deveria.
ele teve uma experiência com Cristo, ele foi poupado da morte por Jesus, ele teve experiências sobrenaturais com Deus, mas ele não se converteu ao Evangelho de Jesus de forma plena, de forma integral. Ainda falta a ele um novo nascimento e obviamente, não manifesta ainda os frutos desse novo nascimento na sua vida. E um engano que está sobre a vida dele é esse exatamente. E por isso nós estamos vendo no Brasil o que está acontecendo, porque houve a falta dele nesse sentido, né? O rei Saul começou bem, ele recebeu o Espírito Santo, ele profetizou com profetas, mas logo de cara ele se mostrou alguém infiel, alguém que não obedeceu às ordens de Deus e à orientação do profeta Samuel. E por conta disso, Deus retirou de Samuel o reino. Aqui, nessa palavra, o ofício do profeta está muito claro. Quando Deus diz que vai fazer algo, o profeta tem que falar. E não importa se vão ouvir ou deixar de ouvir, porque sobre o profeta tem esse peso. Ele tem que falar o que Deus falou. E ponto final. Se vão gostar, se não vão gostar, o problema é de quem gostar e de quem não gostar. Porque se o profeta está vendo que vem a peste, a guerra, o mal da parte de Deus contra a terra, o profeta tem que avisar. E aí, se vai acreditar ou não, o problema é de quem ouvir a palavra e acreditar ou não acreditar. Agora, a palavra de Deus sempre tem a intenção de trazer arrependimento verdadeiro ao povo e àqueles que são o objeto da mensagem de Deus. E nunca o contrário. Mas então por que ele está mandando mal sobre a terra? Por que ele está mandando o mal sobre o Brasil? Para que haja conversão dos pecados, para que haja arrependimento e confissão de pecados e para que, consequentemente, haja salvação. Então, veja só, toda a desgraça que recaiu sobre o Brasil a partir de 2022 tem como objetivo que o povo de Deus se arrependa, que o Brasil se arrependa e também que Bolsonaro se arrependa e creia que Deus é Deus, que Jesus é Deus, que foi Deus que o levantou, que foi Deus que quis a salvação do Brasil. Então, mas por que você está dizendo isso? Bolsonaro é gente boa, está aí sofrendo tudo que está sofrendo, mas veja só, eu quero que você preste atenção numa coisa que eu vou falar. Se Bolsonaro não conhece Jesus direito, nem a obra de Jesus completa na cruz do Calvário, ele está sendo enganado. Ele está acreditando que o seu sofrimento, a injustiça que está vindo sobre ele, pode salvar o Brasil. Isso é um pensamento vão. Ele está errado, ele está equivocado, porque cabe aos profetas e pastores de verdade ensinar para ele a palavra de Deus verdadeiramente, porque Cristo levou sobre si as nossas dores. Cristo foi moído pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades, para que o castigo que traz a paz fosse sobre nós. A paz de Deus tem que vir sobre nós. Aqueles que aceitam Jesus sobre a sua vida não precisam ir para a cruz dessa forma, desta maneira. Não estou dizendo aqui que cada um tenha o seu destino, mas com certeza
a atitude que nós temos que ter é dar a Jesus toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. E a minha pergunta é a seguinte: será que o que está acontecendo ao Bolsonaro traz glória a Jesus? Traz a resplandecente glória de Jesus sobre ele, para que todos possam ver a glória de Jesus sobre ele? Ou a gente pode intentar perceber que aquilo que ele está vivenciando é uma humilhação vergonhosa que estão fazendo contra ele, porque ele está recebendo para ele algo que ele não deveria receber. Ele não deveria se colocar nesta posição, como se fosse o próprio Jesus sendo martirizado, sendo envergonhado, humilhado, porque ele não tem essa atribuição, ele não tem esse chamado, ele não foi chamado para ser um tipo de Jesus sendo crucificado e humilhado, porque Jesus já foi morto na cruz do Calvário, já foi humilhado, para que nós, os que crescemos nele, tivéssemos vida em abundância. Eu não tenho que crer em Bolsonaro para ter vida abundante, porque Jesus já morreu na cruz do Calvário para me salvar, e o sangue derramado por Jesus, ele é suficiente. A obra de Jesus na cruz do Calvário já é suficiente. Bolsonaro não precisa morrer na cruz de novo, como Jesus morreu, para que o Brasil creia, para que o Brasil veja que ele é o Salvador do Brasil. Bolsonaro não é o Salvador do Brasil. Jesus Cristo de Nazaré é o Salvador do Brasil. E usou, sim, o Bolsonaro como instrumento seu para trazer vida ao Brasil, para trazer esperança ao Brasil. Mas com certeza não deve ser isso que deve estar no coração de Bolsonaro nesse momento. Não é isso. Ele não pode aceitar estar nesse lugar, nesse momento, mas ele tem que atrair todo o povo a Jesus Cristo. Ele tem que atrair, sim, todo o povo a Jesus Cristo. Você quer ver uma diferença? O Charles Kirk foi assassinado diante de uma plateia, mas ele não estava sendo humilhado, não estava sendo envergonhado, ele estava fazendo o que devia fazer com toda alegria no coração e, de repente, foi acertado. O que aconteceu com este ato que aconteceu com Charles Kirk? Um avivamento. Um avivamento está acontecendo hoje na América e até em outros lugares no mundo por conta do que aconteceu com Charles Kirk. Mas o que está acontecendo aqui no Brasil com esse circo de horrores que montaram para maltratar e torturar Bolsonaro é um circo de terror. É para aterrorizar os seus seguidores, é para aterrorizar uma nação, é para envergonhar um povo, e não traz nenhuma glória a Deus que isso seja dessa forma, dessa maneira, e nem colaborar com esse circo de horror, de terror, vai trazer qualquer tipo de dignidade. Não vai. Não adianta ficar com cara de borocochô, de triste, de sofredor, porque esse é um espírito equivocado, errado, que não tem nada a ver com a glória de Deus, que vem trazer medo, opressão, angústia, terror e toda obra de sorte má. E Bolsonaro não deve colaborar com esse circo. Nós não podemos colaborar com esse circo do inferno, de Satanás. Mas como fazer isso? Em primeiro lugar, sabendo que o Salvador do Brasil é Jesus Cristo. Sabendo que
foi Jesus quem levantou, de fato, Jair Bolsonaro para fazer o que ele fez. Mas, se ele está nessa situação, a única forma de não só ele sair dessa situação, como o Brasil sair dessa situação, é de se arrepender dos seus pecados, se arrepender da idolatria que foi feita a partir da pessoa dele. Ele foi idolatrado, e ele foi idolatrado incorretamente, porque não foi para isso que Deus levantou, para dividir a sua glória com Bolsonaro. Não foi. Aliás, foi o que aconteceu também com Gideão. Gideão, ele não quis aceitar ser rei e depois só quis a estola, não é isso? Só quis a estola, lá de prata, de ouro, seja lá do que for, e não quis reinar sobre Israel. E depois ele pagou um preço alto por isso, e ele e sua descendência, por conta disso. E a gente sabe o que está acontecendo agora. A gente sabe, Deus levantou para fazer algo, para ter um propósito, mas o que aconteceu foi que Deus não divide a sua glória com ninguém. E se está acontecendo o que está acontecendo com Bolsonaro e com o Brasil, é para que o Brasil se arrependa da idolatria. E Bolsonaro não pode colaborar com isso, e nem muito menos se colocar na posição como um tipo de salvador, porque ele não vai salvar nada. Ele não vai salvar nem a sua própria vida fazendo isso, quanto mais a vida do Brasil, porque ele não tem esse poder. Quem tem esse poder foi quem o levantou e que não aceita ter a sua glória dividida com nada nem com ninguém. E acontece que hoje, aqui, eu digo uma palavra direta para o Bolsonaro: não aceite sobre você esse engano. Não aceite que te idolatrem. Não aceite que fiquem chamando você mito, 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 porque quem te levantou foi Deus. Ele levanta e ele abate. E ele agora, nessa situação em que você se encontra, você precisa se arrepender desses pecados. Você precisa confessar os seus pecados e deixá-lo. E dar toda a honra, toda a glória e toda a majestade a Jesus, que foi quem te levantou, que foi quem te colocou na posição que você teve para fazer algo que você não fez. E por isso estamos todos passando o que estamos passando, porque você não fez o que deveria ser feito. Agora, Deus não tem prazer na sua morte. Deus não tem prazer nessa situação ridícula e vergonhosa que estão insuflando sobre a sua vida e sobre o Brasil. Mas há necessidade de ter um arrependimento genuíno, verdadeiro, e de você, ao invés de querer se comparar a Jesus, né, e a ir para a cruz para salvar o Brasil, olha, quero te dizer, Bolsonaro, isso é completamente inócuo, não funciona, e só vai trazer mais destruição ao Brasil. Porque se há uma coisa que Deus detesta, é idolatria. Idolatria. E todo castigo que vem sobre o Brasil vem por conta da idolatria. E se nós estamos na situação que estamos, foi porque esse espírito de idolatria entrou no nosso meio e atrapalhou o plano de Deus. E eu quero dizer, o fato de que você tem que se converter a Jesus, Bolsonaro. Esse negócio de adorar a imagem e de ser levantado como ídolo não agrada o coração de Deus. Ponto final. Arrependa-se do seu pecado. Pare de achar que você é o salvador do Brasil, porque você não é. Jesus é o salvador do Brasil. Então faça o que Donald Trump faz, o chefe lá. Ó, Jesus, não tem ninguém maior que Jesus. Ele é grande, ele é maior do que você. E está dizendo que Jesus é o chefe. Diga você também, Jesus é o chefe. E se coloque no seu lugar.
clame a Deus, peça perdão pelos seus pecados. Não adianta querer pensar que você está beleza, está tudo jóia, Deus está te aprovando da forma que você está, porque os outros estão chamando você de mito. Porque você não é mito, você é uma figura de Gideão. Então se arrependa, confessa o seu pecado e deixe. Não adianta ficar brabo comigo, não. A questão é entender essa palavra. Se você pecou, tem que se arrepender. Acabou. Se você recebeu adoração de idólatra, se você recebeu esse sentimento de idolatria no seu coração, isso está patente, porque a sua entrega como sacrifício está te colocando diante de Deus numa situação horrorosa, porque o seu sacrifício não vai ser aceito por Deus. Deus vê isso com nojo. Quando a gente tenta entrar no lugar que só o Filho dele tem diante dele, só Jesus pôde se entregar como sacrifício vivo por mim, por você e pelo Brasil. O seu sacrifício não vai significar nada para a salvação do Brasil. E Jesus não precisa disso. Jesus quer fazer a transformação do Brasil, conta com você, mas com você se arrependendo dos seus pecados, deixando ele e dando toda a honra e glória ao Senhor Jesus. Esquecendo esse papo de ser o Salvador. Para com isso. Se converte hoje. Deixe de se entregar como se fosse um cordeiro indo para o sacrifício, porque não é assim que você vai mover a mão de Deus. Não é assim, é se arrependendo dos seus pecados. E pastores que estão perto de Bolsonaro, chamem a sua atenção. Chamem a sua atenção. Ele deve se voltar para Jesus e deve crer no Senhor Jesus de todo o seu coração, se arrepender dos seus pecados e deixar. Ele não é o Salvador do Brasil. Ele não é o mito. Eu quero lembrar aqui de Nabucodonosor, que ele foi avisado por Deus. Daniel avisou Nabucodonosor: olha, não pensa que tu é o cara, não. Não pensa, não, se arrepende enquanto tem tempo, porque está vindo um juízo sobre você. Disse Daniel para Nabucodonosor. E num dia, depois de um tempo que Daniel falou isso, ele esqueceu e olhou para o jardim de Babilônia. Falou: poxa, quem foi que construiu esse negócio todo bacana, maravilhoso? Fui eu sou o cara. E aí, pum, na mesma hora o anjo apareceu, deu o decreto dele: você vai ser como, vai comer, vai pastar como boi, vai criar pena em você, você vai ser tirado do reino dos homens. Olha só, não adianta, não pensa que é muita coisa, não. Ele era o Donald Trump da época. Nabucodonosor era o cara mais poderoso do planeta e foi transformado em um boi com garras, um bicho. Saiu do reino do homem e ficou um bom tempo pastando no orvalho, até ser encontrado de novo. E quando ele foi restaurado ao governo, ele deu honra a Deus. Ele falou: olha, não tem outro Deus a não ser o Deus Todo-Poderoso de Israel. Aleluia. É isso que ele quer dos reis, conversão genuína. Não se achar um mito e não se colocar como salvador da pátria, porque o salvador da pátria é Deus, é Jesus. E hoje, com certeza, Deus não tem nenhuma alegria, não tem nenhuma satisfação em ver a situação em que Bolsonaro se encontra, mas também quer que ele chegue ao conhecimento dele, quer também que ele se arrependa dos seus pecados, que confesse os seus erros, seus pecados, que entregue o seu coração genuinamente a Jesus. E com certeza, eu creio que vai acontecer o que geralmente acontece. Vai haver libertação,
salvação, cura, restauração, restituição e milagre. Então, se você quer ver o ex-presidente Bolsonaro restaurado, restituído, escute essa palavra e leve a ele esta mensagem. Me ajude a que essa palavra possa o encontrar, que ele possa compreender, né, que a justiça que alguém fez não garante a salvação final dele. Se ele prevaricar, se ele pecar, ele vai morrer na sua injustiça. E se ele for mau e se converter, vai viver, porque o sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado. Então, nós que somos pecadores, temos que nos lembrar do que falou o apóstolo João. Filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecardes, não se esqueça que o sangue de Jesus, ele é suficiente, ele é poderoso para perdoar os seus pecados e te purificar de toda injustiça. Não esqueça. O que João disse é: nós não somos perfeitos, filhos. Mas se lembre do seguinte: se você pecar, o sangue de Jesus é poderoso para te purificar, para te perdoar e para te purificar. O sangue de Jesus. Então, não vai ser a gente morrendo que vai resolver, não vai ser a gente se entregando como sacrifício que vai resolver nada para ninguém, ok? Então, não se renda ao pecado, à idolatria, ao engano. E você não é o sacrifício para salvar o Brasil do comunismo. Jesus, ele já morreu na cruz do Calvário para salvar não só você desse engano, dessa idolatria, mas também todo o Brasil e o mundo inteiro. Jesus já morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue para que eu e você sejamos salvos, para que o Brasil seja salvo e não precisa da sua morte e nem do seu sacrifício, porque o sacrifício de Jesus, esse é aquele que funcionou, esse é aquele que funciona diante de Deus, não o seu, mas o de Jesus. Que Deus seja louvado, que o Brasil seja curado, seja restaurado e salvo, e que a sua vida também venha a resplandecer a glória do Senhor, e que a salvação de Deus, que a libertação, a cura e a restituição, o milagre, a maravilha seja sobre a sua vida, com a sua verdadeira e genuína conversão ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a adoração, que é o Senhor Jesus, o grande Salvador do Brasil, o grande libertador do Brasil, o grande restaurador da nação, é Jesus Cristo. Que Deus abençoe a você e a toda a sua família e a todo o Brasil, e que a igreja possa perceber a sua tarefa profética de falar aquilo que Deus quer que a gente fale, sem nos importar no que vai achar quem quer que seja. Nosso primeiro compromisso é com o Senhor nosso Deus, e somente com Ele, e depois com os nossos irmãos e a nossa nação. Que Deus abençoe a todos, que essa palavra possa ecoar e chegar a todos a quanto Deus assim quiser atingir com essa palavra. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço, papai, que o Senhor possa realmente fazer diferença na nossa vida. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar o ex-presidente Bolsonaro e que Deus possa abençoar o Brasil. Essa é a minha oração nesse dia, em nome de Jesus, aquele que vive e que reina para sempre. Amém e amém.